nenhuma pergunta através de Pedro. Tá gravando aí? Tá. 24 de março de 2011, segunda parte da entrevista com Délio Mendes para o projeto Marcas da Memória. Entrevistador Pedro Dantas, presentes Tasso Araújo e Ana Araújo. Então, Délio, a gente encerrou a última entrevista falando do golpe e da sua prisão, não foi? Você podia lembrar um pouco aí, retomar esse fio? Você passou... Olha, uma coisa que eu quero lembrar, e como vocês fizeram esse corte no dia ou na época da golpe, né? E eu gosto muito de lembrar o seguinte: o golpe, ele é um golpe, como ele é a mais sórdida deturpação da vida nacional, ele é também o golpe da mentira. Porque no dia 31 nós acompanhávamos todas as coisas, como eu já disse a vocês, inclusive as grandes autoridades militares sediadas no estado de Pernambuco, até o dia 1º de maio estavam com Jango e estavam com a legalidade. Então, veja mesmo, eu já falei para vocês do problema dos estudantes na Avenida Guararapes, etc e tal, e que naquele momento, alguns momentos antes, nós estávamos lá em cima, no Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, EAPI, e no 20º andar do edifício JK, e embaixo passaram as tropas, nós inclusive, as tropas do Exército, e nós inclusive aplaudimos essas tropas, porque o general Justino Alves de Baixo tinha dito, né, pelo rádio, que estava com legalidade. E uma coisa que é interessante é que Justino Alves Baixo foi um general que foi puxado pelos seus coronéis. Seus coronéis, Coronel Bandeira, Coronel Ibiapina, né? E mais uns 2 ou 3 coronéis, que eu não me lembro no momento, né? que são espécies, né? que arrastaram o golpe do ponto de vista do Exército de Pernambuco. E é interessante porque de todas as autoridades militares de Pernambuco, quem manteve uma posição sólida e extremamente leal ao governo Mijão e principalmente ao governo Arraes, de quem ele era chefe comandante da Polícia Militar, foi o Major Hugo Trent, um oficial extremamente atencioso, extremamente cavalheiro e com uma formação ideológica da melhor qualidade. Aliás, uma coisa que havia até 64 eram oficiais das Forças Armadas ligados à democracia, ligados ao processo de transformação. Vide, e vocês devem conhecer bem, porque são historiadores, vide o general Nelson Bermejo Sodré, né? Que tem uma obra, inclusive, profundamente importante para a compreensão do Brasil, inclusive tem uma obra que você não encontra mais de tanto mundo, que é a história militar do Brasil. Essa é uma obra da maior importância para isso. Mas vejamos, já que estamos em 64, aquele período logo após 64 foi um período de grandes perseguições, de grande dificuldade, todo mundo tentando se esconder, todo mundo tentando desaparecer. Eu não pude desaparecer porque eu tinha emprego e tinha uma família para dar conta dela. E o que é interessante é que a gente andava na rua, a gente arranjava um lugar para ficar, um companheiro, um outro. Eu me lembro que uma das pessoas que eu encontrei em plena Avenida
plena Avenida Guararapes, então quase Délio sou eu, foi o meu companheiro Joca Severino, tá vivo, João Severino Joca, que foi ligado aos movimentos agrários e que teve um tempo exilado, bastante tempo exilado na Europa. Joca é uma figura extraordinária, da maior importância, e foi meu colega de infância. Nós fomos colegas de infância na Torre. E ele estava procurando um lugar para se esconder, mas terminou sendo preso e apanhou muito, foi muito maltratado. Então, veja mesmo, e nesse momento as pessoas queriam fugir, queriam sair. Inclusive houve me chamaram para ir para fora. E eu não fui porque eu tinha, nessa época, 2 filhos, tinha uma mulher e achava extremamente, e não me via fora do país. É interessante que depois eu passei 4 anos na Espanha, né? E uma das coisas que para mim pesam é que eu fui, gostei, fiquei sem nenhum constrangimento, mas porque eu podia voltar como voltei algumas vezes no Brasil. Eu não sei se eu tivesse saído para não voltar, se as coisas fossem dessa mesma época. Veja mesmo, como a gente começou da última vez, a gente ficou num constrangimento muito grande. Por que o constrangimento? Porque enquanto algumas pessoas foram presas de imediata, aqueles que eles podiam monitorar, eles não prenderam de imediato. Né? Por exemplo, para mim foram prender mais ou menos em maio. Eu fiquei pela Secretaria de Segurança, né? Pela Secretaria de Segurança, sem nada oficializado, até que já em julho, 2 meses depois, decretaram a minha prisão preventiva e eu fui para o 7º RO. E é interessante que essa prisão, eu já tinha 2 meses, mas era uma prisão num lugar que não era de prisioneiro, era no PUC, que era um lugar terrível, porque inclusive misturaram preso político com preso comum, e numa das chamadas noturnas, um preso disse, fulano de tal, ele disse, fulano de tal, presente, agora eu não sou comunista não, eu sou ladrão. Para vocês verem qual foi a perspectiva após o golpe, né? Não sou comunista não, sou ladrão. Entende? Então, essa era uma perspectiva, e como vocês se interessaram e mostraram, a prisão, eu vim ser preso quando foi, eu saí da Delegacia de Segurança Pública para o 7º RO em Olinda, que, por sinal, o ano passado eu reentrei nesse quartel, muito interessante, para passar para cumprir já toda a ritualística. Eu estava com uma prisão preventiva decretada, uma prisão preventiva, para que a comissão de inquérito indagasse visse as minhas condições subversivas. E é tão interessante, porque uma coisa que Deus também gosta de dizer, e a gente sonava muito um com o outro dentro do xadrez, é que eles me enquadraram em tantos artigos da Lei de Segurança Nacional, que certamente eu teria uma pena em torno de 120 anos. Entende? E 120 anos, por quê? Agora por quê? Porque a Lei de Segurança Nacional é uma lei, uma lei de exceção, e por consequência você
era capaz de colocar qualquer coisa. Olha, teve um livro em casa, artigo tal, teve um livro subversivo, participou de uma passeata assim. Então isso representava alguns daqueles artigos e iam somando-se ao longo do tempo. E é muito interessante que eu fui para a cadeia, cheguei lá em julho de 64, encontrei uma série de companheiros interessantíssimos, como por exemplo o Ivo Valença, que é pai do meu amigo dileto do partido, que é o médico Ivo Valença. Encontrei lá uma figura extraordinária que é o ex-deputado, ele tinha sido deputado, mas daqui a pouco eu esqueço, eu não me lembro não. Era das Ligas, era ligado a Francisco União. Ele tinha sido deputado estadual, era das Ligas. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E ele era uma figura extraordinária porque Clodomir Moraes. Ele era uma figura extraordinária porque você veja que às vezes a gente ficava no xadrez grande e ele foi recolhido, ele já tinha vindo das prisões de Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, antes do golpe ele tinha sido preso lá, nas prisões de Carlos Lacerda, que era a fina flor do reacionarismo brasileiro, né? E foi preso novamente em 64 aqui, e ele, como era considerado um sujeito de maior periculosidade, ele passava o dia inteiro na solitária. Solitária é um metro, 2,5, 3, né? Onde você ficava praticamente com uma brecha para você respirar e naquela situação escura, etc. Mas ele todo dia, às 5 horas, ele vinha tomar banho no nosso xadrez. O soldado o trazia e ele o levava. Lá no RO, é interessante vocês um dia passarem lá e darem uma olhada. E o que é engraçado é que ele vinha às vezes com muito mais ânimo do que a gente que estava do lado de cá, né? Eu, por exemplo, não perdi muito ônibus, e é engraçado que alguns amigos meus que ficaram doentes, a quem todo esse sofrimento da ditadura fez muito mal a eles, eu posso dizer que eu aguentei com uma certa firmeza, sabe? Com uma certa firmeza, e não fiquei com uma série de problemas que ficou a maioria, mania de perseguição, maniatismo. Eu não fiquei. Eu fui para a vida em frente, continuei a viver, e como eu disse a você, como eu estou dizendo a vocês, eu fui adiante, e essa época do xadrez foi um impacto muito grande, porque o impacto mais difícil que você tem é quando você entra, abrem a porta, né? Jogam você lá dentro e fecha. Esse é um momento extremamente difícil. Mas eu tive o apoio de Valença, que era membro do meu partido, eu tive o apoio de Plínio Monteiro Soares, que era meu colega de trabalho, que já estava preso. Eu tive a solidariedade daqueles que estavam ali. E é muito interessante. Fui pouco a pouco fazendo desse momento um momento interessante na minha vida. Porque, como não entrava nenhum tipo de literatura política, foi uma época que eu me dediquei à leitura dos clássicos. Eu li Stendhal, né?
Essa de Queiroz, Machado de Assis, uma série de autores que eu não tinha lido até então. Foi uma época muito boa, eu aprendi a jogar xadrez, mas já desaprendi. Aprendi a jogar xadrez, que é um jogo extremamente interessante para você passar tempo no xadrez. Né? Eu não sei se quando puseram o nome de xadrez se tinha alguma intenção, mas ele é um jogo interessantíssimo para você passar. E como eu disse, eu fiz do xadrez a minha vida. Né? Eu comecei, uma aventura maravilhosa da minha vida foi que no dia 26 de junho, né? No dia 26 de junho de 1964, nós conseguimos ouvir o discurso do Fidel Castro pela Rádio de Havana. Nós colocamos uma antena de uma grade, do começo da grade para o fim da coisa, ligamos o rádio e ouvimos, apesar de toda a vigilância, dentro do quartel do Exército, nós ouvimos o discurso de Fidel Castro na Praça de Havana para 700 mil pessoas, em 1964. Então, nesse momento, eu fiz boas amizades, a gente discutia muito, porque era um momento da gente. É um momento que a gente discutiu muito politicamente, discutiu sobre o que é que o Brasil, o que é que iria acontecer no Brasil. É interessante que até dessa época a gente pensava que o golpe era uma coisa extremamente rápida, cujo epílogo se daria de uma maneira mais ou menos rápida. E não era sem uma certa razão, não. Porque você veja que o golpe se encaminhou de uma certa maneira para estabilizar e perder seu ímpeto até 1968. Em 1968, com o discurso de Márcio Moreira Alves no Congresso, como deputado, dizendo que as filhas do povo brasileiro se negassem a casar com oficiais, sargentos das Forças Armadas, etc. e tal, para que eles soubessem que havia uma relação, que a sociedade não estava aberta a esse tipo de... Né? E com isso foi que gerou o fechamento do Congresso, o ato 5 em 1968. E que esse país entrou no período mais violento do golpe, né? É um momento em que o país já era até então muito violento, mas a partir daí o ato institucional é um verdadeiro estado de sítio, né? É uma situação de exceção permanente. E como situação de exceção permanente, ele aprofunda cada vez mais todas as contradições existentes na sociedade. E o que é mais sério, ele dá com o ato institucional número 5, ele dá um instrumental repressivo muito mais significativo do que o pessoal já tinha. Né? Ele, por exemplo, ele acaba com o habeas corpus, os crimes políticos, porque até então os crimes políticos seriam julgados pela justiça comum. Ele tira da alçada da justiça comum e passa para a alçada da auditoria militar. Você tem todas essas questões que são muito importantes a gente perceber, porque isso diz respeito a como o golpe vai se fechando mais ainda, vai fechando mais a sociedade. O ato em si é um ato profundamente ruim. Aliás, uma coisa, eu quero fazer uma ressalva.
a transferência para a justiça militar já tinha sido um tempo antes. Antes mesmo do ato 5, eu digo isso porque eu fui julgado na justiça militar em 67, e em 67 já estava na polícia, na auditoria militar. Inclusive eu fui retirado do processo por um habeas corpus feito, escrito por Paulo Cavalcante e defendido no pleno do Superior Tribunal Militar pelo advogado Heleno Mendonça, que era um dos principais advogados desse país. E Paulo falou com ele, disse: não tem problema nenhum, eu prefiro ser constituído lá. E eu fui retirado do processo por inépcia da denúncia e inépcia da denúncia e falta de apoio, etc. E eu gosto muito de falar desse meu habeas corpus, né? Porque ele foi extremamente interessante, porque ele caracterizou um período, ele caracterizou um processo de classe importantíssimo. Veja bem, em 64 eu era contínuo da Suprema. Eu era dirigente sindical, era do Partido Comunista, tinha uma série de atividades importantes, mas eu era contínuo da Suprema. Então tem dois aspectos que são interessantes. Primeiro é que os pequenos funcionários, quando eram pressionados, diziam: não, isso aqui foi dele. Né? O que era absolutamente justo, porque eles tinham medo de falar das pessoas que tinham uma posição mais alta, porque depois essas pessoas virariam e seriam seus chefes. Tá certo? E uma outra coisa interessante é que houve, como havia muito pessoal da classe média inclusive média, que tinham prestígio na cidade do Recife, e eles eram funcionários da Suprema, houve um grande acordo com a promotoria militar, com o conselho de sentença e tudo mais. Então, o que houve é o seguinte: se a gente vai condenar dois caras aí, ninguém vai se interessar por ele, ele sequer tem advogado de boa qualidade. O advogado dele é um advogado dos comunistas. E era uma figura maravilhosa, que era Paulo Cavalcante, e a outra era uma figura extraordinária que morreu há pouco tempo, né? Está homenageada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco eu me lembro o nome dela, né? Mas uma coisa que é interessante é que não fizeram um conchavão. E esse conchavão é o seguinte: eu ia ser condenado, iam ser condenados aqueles que estavam no exterior, né? Já tinha vários que estavam no exterior. O próprio Celso, Nailton e outros estavam no exterior. Nailton Santos, Celso Furtado, quem mais? Bom, um grupo que já estava no exterior. O outro grupo seria museu e um outro companheiro que tinha minha mesma posição na SUDEM, que era contínuo também, e que aí absolvia aquele pessoal ou condenava a penas extremamente pequena com direito a subsídio, né? Que é a possibilidade de cumprir a pena em liberdade. E o que é interessante é que um dia Paulo Cavalcante me chamou no escritório dele, nós estávamos, porque uma coisa que eu fazia todo o serviço de contínuo para o escritório de Paulo Cavalcante. Eu saía da SUDEM, fazia minhas tarefas na SUDEM, cumpria e terminava um pouco mais cedo para fazer aquilo que era necessário no escritório de Paulo Cavalcante.
Inclusive fazia algumas, arranjava algum dinheiro com as pessoas, com os simpatizantes, para dar para Paulo, para tirar. Quando, por exemplo, eu saí da cadeia, eu fui tirado do processo, os meus companheiros da Sudene fizeram uma cota que eu entreguei para Paulo Cavalcante, porque Gregório estava preso, fulano estava preso e precisava de uma cópia do cartório tal, um documento tal, e isso custava dinheiro, né? E então a gente pagava. Mas Paulo Cavalcante me chamou e disse, fizeram um conchavão, tu vai para a cadeia. Mas eu tenho uma proposta para te fazer. Aí ele disse, tá certo. Eu disse, tá certo. Medida, ele disse, olha, eu vou entrar com um habeas corpus para ti, no Superior Tribunal Militar. Agora, quero lhe dizer, você já vai ser condenado aqui. E eu estou sendo muito sincero com você, se for condenado no Superior Tribunal Militar, tu vai passar o resto da tua vida na cadeia. Ou a gente bota tu aí na clandestinidade em algum lugar, ou tu vai passar o resto da tua vida na cadeia. Tu topa, eu não tenho outra. Messi Albuquerque é a advogada maravilhosa que trabalhava com Paulo Cavalcante. Aí Messi disse, vamos nessa. Aí Paulo fez esse habeas corpus, e é engraçado porque eu não tinha um advogado. Meu advogado era Paulo Cavalcante Messi, que era condenação. Você ter advogados comunistas era ter certo que você ia ser condenado. Por quê? Porque eu não podia pagar um advogado, os advogados Antônio de Brito Alves, eu não podia pagar Fernando de Tasso, eu não podia pagar aqueles advogados que eram os advogados da burguesia que teve problemas. Então o que houve é o seguinte, aí Paulo, aí quando souberam que eu ia entrar com a habeas corpus, eu morava em Casa Amarela, no Alto Santa Isabel. E aí a minha casa ficou de noite, na noite que eu cheguei, numa noite que eu cheguei em casa, tinha mais carro, parecia a casa do presidente da República, de uma figura da alta sociedade, que tinha carro de todo lado. Aí os caras chegaram lá e disseram, pelo amor de Deus, você vai complicar a vida de todo mundo, a gente já está tudo certo. Você vai ficar lá um pouco, a gente entra com 2, 3 advogados, você sai depois, entende? Mas não faça isso, pelo amor de Deus. Aí, não, bicho, eu estou fechado, eu não tenho outra saída. Aí os caras saíram do lado de casa, se rasgando de raiva. Só que o meu habeas corpus foi julgado e eu fui retirado do processo por falta de justa causa e inépcia da denúncia. Com o voto do general Peri Bevilacqua, uma figura extraordinária, né? General extraordinário que disse que votava, ele foi o relator, votava pelo meu habeas corpus para que nunca mais se usasse a força para perseguir pequenos funcionários, sem a menor possibilidade de defesa dentro do serviço. Então essa foi a... E é interessante porque o episódio estava só começando.
Porque aí, essa mesma turma que queria, porque eu fui uma vez, tinha ainda, porque toda semana tinha audiência. Aí no dia da audiência, eu fui lá pegar uma certidão, que eu estava fora do processo. Né? Aí o pessoal estava todo lá, eu digo, rapaz, vocês ainda vão responder esse processinho, ó. Coisa assim, vocês vão se lascar, eu sou doido com a cara dele. Aí eles foram, disse, o que a gente faz, não sei o quê, daí eu arranjo um jeito aí de Paulo fazer um habeas corpus pra gente, eu digo, dinheiro, gente, dinheiro, a gente faz. Aí Paulo realmente fez para 2 que pediram, a mesma sentença foi dada, né, para tirar do processo, e num terceiro que pediu, o superior não só tirou o cara, como extinguiu o processo por falta de justa causa e inépcia da denúncia. Né? Então, por minha causa, entende, o processo foi enterrado. O processo que era Abelardo, Caminha, Barros e outros. Abelardo é um companheiro maravilhoso que ainda hoje milita, embora equivocadamente continue no partido que eu passei há algum tempo, que é o PPS, né? Equivocadamente, mas ele existe e está aí. Eu quero dizer a vocês, em novembro, dezembro, mais ou menos, eu fui solto, né? Eu fui solto e a vida continuou. Em 64 a vida continuou. Em 67, que foi esse outro episódio, daí a gente esperou mais que ocorresse o ato em si. O ato em si que é o ato do terror. É o ato onde morreram minhas amigas, meu amigo Jaba Pereira, minha amiga belíssima Miriam Verbena. Então, ter vivido nesse país entre 1969 e 1976, até 77 foi extremamente difícil. Foi um momento da gente viver. Todo dia quando a gente deitava à noite, não acontecia nada durante o dia, a gente estava extremamente feliz. Extremamente feliz porque nesse meio tempo a gente teve um grande momento, que foi um momento eleitoral de eleição do Marcos Filho. Em 1974, você teve uma eleição, já havia na sociedade, a sociedade dava seus primeiros passos no sentido de retomar a sua luta pela liberdade. Né? É interessante porque o Partido Comunista ele tinha, em 1967, no seu 6º Congresso, dito que as grandes tarefas da sociedade eram a luta democrática e a Assembleia Nacional Constituinte. Então a Assembleia Nacional Constituinte e a luta democrática foram tarefas que foram propugnadas a partir desse momento na sociedade. 69, como eu disse a vocês, veio todo esse retrocesso, é um momento de retrocesso, é um momento da guerrilha do Araguaia, é um momento em que as Forças Armadas, né, com as suas armas, atacam a população brasileira e a população que resistia e atacam de forma extremamente violenta. Tão violenta que em 74 e 76 foram mortos 26 companheiros do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. De formas extremamente violentas, como Davi Capistrano, que foi morto com esse negócio que maçarico, foi morto com maçarico. Então, essas são violências
Aliás, que você tem que abrir os arquivos, você tem que botar essas pessoas para serem julgadas, porque essa é uma violência extremamente grande. Né? Há um episódio, depois de 65, em 1965, por aí, que eu não sei se eu falei para vocês na vez passada, mas se eu comecei, eu posso até repetir, que eu acho importante que esteja no documento, é sobre Lamartine Holanda. Lamartine Holanda, que é um médico torturador. Ele monitorava as pessoas para serem torturadas. E uma coisa que é interessante é que Márcio Moreira Alves, isso um pouco antes de 1965, 66, não me lembro, não preciso, né? Márcio Moreira Alves veio fazer uma palestra. Naquele período que eu disse até que estava se configurando uma certa abertura. Márcio Moreira Alves veio fazer uma palestra na Universidade Católica. E aí, nessa conferência, estava Lamartine Holanda com uma série de capangas da polícia, investigadores de polícia, investigadores e membros conhecidos dessa área da polícia política. E então ele peitou o Márcio Moreira Alves, dizendo que o Márcio estava mentindo quando dizia que ele era torturador. Aí levantou-se o depois deputado Hugo Gomes e disse: você é torturador, você hipnotizou, porque ele tinha você hipnotizou José Guedes para que ele fosse torturado, e José Guedes morreu por conta disso. José Guedes era um companheiro maravilhoso, era um companheiro do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriais, do IAP, uma figura extraordinária, tá certo? Então, essas coisas foram se sucedendo ao longo da vida. É muito interessante porque é difícil a gente falar tudo que ocorreu, todos os episódios que ocorreram, mas tem episódios importantíssimos. Eu tinha um amigo do Maranhão, uma figura extraordinária, que lá para os anos 70, 71, 72, ele assinou ele foi avalista de um aluguel de uma casa em que o Exército descobriu que era um aparelho. Evidentemente que ele sabia que as pessoas eram pessoas comprometidas, mas as pessoas foram praticamente trucidadas, as pessoas que moravam na casa, e eles queriam ver eles queriam envolver Ariel de Macário da Costa, Léo, nesse processo. É um maranhense meu amigo. No entanto, Léo tinha uma coisa, tinha um irmão que era sargento, muito bem visto em toda a tropa, sargento do Exército, e então ele jogou, inclusive, com o risco de perder a própria farda da Sapaúna, e terminou tirando o irmão da casa. Mas esses são processos extremamente, que a gente tem que levar em consideração, que são extremamente violentos. E, Délio, nesse período assim, de 69 a 76 que você falou, tem alguma história assim, que você passou, algum acontecimento marcante assim, com você? Uma grande tristeza, uma grande alegria, um grande choque? Não, assim? as duas grandes tristezas foram a tristeza da morte de Nilo Vermelho, né? Da morte de Jarbas Pereira e da morte de outros companheiros, que se perderam no tempo. Né? Um episódio assim, como você diz,
episódio marcante, entende? A gente pode lembrar, eu vou tentar lembrar aqui um ou dois para a gente ver. Por exemplo, hoje nós temos certeza, não tem mais quase ninguém, eu tenho certeza que o Cabo Anselmo teve na minha casa. Porque ia muita gente, a minha casa era um âmbito subversivo, né? Todos os meus companheiros passavam por ali. E uma noite, eu tenho a impressão que uma noite chegou um companheiro, um pretenso companheiro, acompanhado por uma uruguaia, que devia ser a mulher que ele, Anselmo, entregou a Fleury, grávida do próprio filho. Mas nós estávamos, eu morava lá naquela vila da Suprema, lá no IPSEP, e nós estávamos um grupo, e lá para as tantas chegou esse casal. E desse grupo, algumas pessoas foram incomodadas, profundamente incomodadas. Né? Uma coisa que eu posso dizer a vocês, esse episódio, o episódio, por exemplo, há um episódio interessante, que é um episódio de 68, mais ou menos, que é um episódio que ocorreu uma passeata, a passeata das bolinhas. Vocês já viram falar da passeata das bolinhas? Nós aprendemos, a cavalaria cai, os cavalos caem quando você joga a bola no asfalto, né? E aí nós aprendemos a nos defender com essa coisa. Eu estudava na Faculdade de Filosofia de Pernambuco. A Faculdade de Filosofia de Pernambuco era na rua, é onde hoje é a pós-graduação da Universidade Católica, na Rua da Solitária, em frente de uma construção que hoje tem um lava-jato, tem uma série de estacionamento, e ali era a Fratelli Vita. Sabe onde é, né? Ali. E foi interessante porque a polícia veio e se postou na frente da escola para tentar invadir a escola. Porque nós tínhamos vindo para a passeata, eu era aluno já da universidade, nós tínhamos vindo da passeata e alguém, e esse grupo nos acompanhou. Quando chegou na porta, José Lourenço, que era um liberal, apesar de ser um sujeito que apoiou, um professor que apoiou o golpe, ele era um liberal extremo e disse ao comandante, eu me lembro, ele se referindo ao comandante, dizendo que ele não podia entrar na universidade, porque ali era o campo universitário. E aí, o que é que acontece? Ele simplesmente, a polícia recuou um pouco, mas quando ele saiu, eles entraram dentro da universidade. E eu me lembro, por exemplo, que levamos umas cacetadas nos jardins, ali nos jardins. E eles ficaram querendo levar um companheiro nosso, que foi mais ousado nas críticas a ele. E ele se agarrou num daquelas pilastras que existem ainda hoje lá. E nós o puxamos do outro lado. É muito interessante, ele ainda levou umas bordoadas no estômago, que eu saí com ele e conseguimos, com um outro professor, levá-lo à casa desse Gastro, que foi secretário do governo Jacques, como é o nome dele, que foi do Partido Comunista, foi meu companheiro, como é o nome dele? Esse secretário do governo Jacques, secretário de saúde, como é o nome, não se lembra não?
que até queriam que ele fosse, depois ele foi para o PPS, queriam que ele fosse nas últimas eleições candidato ao Senado pelo PPS. É um da cara esburacada. É um sujeito muito legal até. E essa coisa, a gente vivia extremamente tenso, que a qualquer hora poderia ser preso, desaparecer, qualquer coisa dessa estava na perspectiva geral das pessoas. E aí, algo que a gente tem que se lembrar é justamente esse momento. Por exemplo, você teve dois momentos interessantes eleitorais. O de Marcos Freire, que foi uma vitória estupenda, né? Marcos Freire teve uma votação estupenda para o Senado em 74. É uma eleição profundamente importante, a eleição de 74. A eleição de 78, porque o interessante é que nós nos dedicávamos às tarefas. Por exemplo, quando passou o famoso período da luta armada, toda a esquerda ela veio para aquilo que se chama de processo de luta democrática. Então nós participamos intensamente da eleição de 74, que foi aquela eleição que deixou de eleger candidato, deixou de eleger deputado por falta de candidato em algum estado. Entende? A legenda teve muito mais votos do que era necessário. Se tivesse mais um ou dois deputados, tinham sido eleitos por aquela legenda, que era a legenda do MDB, à época. Né? Tem depois a eleição de 78, que é a eleição da sublegenda, porque em 74 tem aquele ato extremamente ruim, que é a entrega da chave. Marco Maciel, presidente da Câmara dos Deputados, vai entregar, com o golpe de abril, né? Ele entrega as chaves, é fechado o Congresso e ele entrega as chaves na mão do general Geisel. Marco Maciel entrega as chaves do Congresso ao general Geisel. E aí você cria sublegenda, cria todos aqueles artifícios para fazer com que a oposição não ganhe. Cria o senador Bione, né? O senador Bione. Todas essas coisas, todas essas maquinações da ditadura para evitar que a oposição andasse. Então 78 é uma eleição que ganha por Java, mas que não se torna senador, porque a soma dos votos de Nilo Coelho e de Cid Sampaio é maior do que o número de votos dele. Então, é interessante para mim. Eu ia perguntar se o senhor falou da luta armada assim, não passando, né? O senhor tem alguma recordação da luta armada aqui em Pernambuco? Da luta armada eu tenho aqui em Pernambuco. Você sabe que o meu partido sempre fez restrições na luta armada. Mas nós não deixamos de maneira nenhuma de apoiar os companheiros, de esconder, de bater, de acontecer. Nós sempre fomos revolucionários. É muito interessante que eu tenho um episódio muito importante na minha vida, que foi em 1972. Em 1972, eu tinha um Fusca 67, uma joia, Fusquinha, né? E eu era apaixonado, eu e o Fusquinha éramos apaixonados um pelo outro. E aí, me pediram para levar um cidadão em Maceió. Porque o processo era o seguinte: você não pegava avião, você não pegava ônibus, você não pegava transporte nenhum sem carteira de identidade. Então você
você deu a carteira de identidade, tu é um cara procurado, tu ficava ali mesmo, né? Então, o processo era o seguinte, para você tirar um sujeito daqui, uma pessoa pegava, trazia, se fosse mais para lá, mas daqui, você levava até Maceió. Aí Maceió, o outro levava até Aracaju, e assim sucessivamente. Então eu fui com um desses caras, que eu não sabia o nome, eu ainda hoje não sei o nome, porque você sabe que uma das coisas da clandestinidade, uma das coisas da luta clandestina, quanto menos coisas você sabe, melhor. Né? Então disseram, olha, tu leva esse cara, fulano de tal, não disseram, esse cara lá em Maceió, em tal lugar, assim. Aí eu vou com uma vontade, porque as estradas brasileiras, as estradas novas, maravilhosas. Nos anos 70, as estradas começaram a... Aí eu saí. Logo depois de Palmares, tem uma cidade chamada... Daqui a pouco me lembro, tem essas coisas. Aí logo depois, uns 20 ou 30 quilômetros, tinha o posto da fronteira, que era nessa cidadezinha, o posto da rodovia federal, da rodoviária federal. Aí ele manda eu parar, eu paro o carro. Quando eu olho, tem um cartaz, procurado. Aí que eu olhei para esse cara aqui, ele estava aqui e estava lá, o cara que estava ao meu lado. Entendeu? Puta que pariu. Tem problema no puta que pariu? O puta que pariu, eu digo, puta que pariu, hoje eu me lasco. Né? Porque se eles tivessem identificado, a gente tinha morrido em Deus. Tinha levado a gente para Maceió, tinha apanhado para dizer o que não sabia e tinha se lascado. Mas aí, rapaz, eu fiquei assim, o cara chegou, pediu o documento, eu dei, eu sempre dei com o documento tudo direitinho, dei. Aí o cara olhou para mim, olhou para o cara, também me desconfiou do cara. Ele disse, mas o senhor está muito nervoso, né? O que é que está havendo? Minha mãe está morrendo ali em Maceió. Aí ele olhou, falou assim, vai logo para sua mãe não morrer sem ver, para você não deixar de ver sua mãe, tá bom? Rapaz, esse episódio terminou da seguinte forma, eu saí assim. Chegou uns 3 ou 4 quilômetros depois, aí na beira da estrada, tinha Messias o lugar. Messias o lugar, da rodoviária. Aí tinha uma barraca. Nessa barraca, em cima do balcão, tinha uma vela acesa. Aí eu disse assim, eu sentei, comecei a chorar, né? Chorar mesmo, sentei no batente, assim, uma coisa que tinha lá, comecei a chorar. E o outro companheiro, ele era estava mais seguro aí, não chorou não, eu chorei só. Aí eu sentei assim, chorei, e o cara lá na barraquinha dele, ele disse, o que é que tu tem aí pra gente beber? Ele disse, eu só tenho aqui uma Chica Boa, que é uma cachaça que existia. Eles botam um copo. Rapaz, eu tomei este copo de cachaça de uma vez. Muito, assim como quem está tomando água. Aí parece que o sangue me aliviou.
Aí eu fui embora para Maceió. Mas não voltei para o Messias, não. Voltei para Caruaru. De medo que eu estava. Medo. Porque uma coisa que a gente pensa é que nós, na luta política, não temos medo. Temos. Nós não deixamos é que o medo seja superior às tarefas que você tem que desenvolver. Mas você pode deixar que o medo tome conta de você. Então você tem esse episódio, que é um episódio que eu reputo da maior importância. Eu reputo da maior importância. Que é um momento assim em que a morte passou por aqui por cima, né? Bem pertinho da cabeça da gente. Eu queria um dia encontrar esse companheiro, mas eu nem me lembro do rosto dele. Não sei se ele me lembra, se lembra do meu, né? Mas é algo importantíssimo. Porque uma das coisas da clandestinidade, quando a gente estava na clandestinidade, eu não sei porque, não sei, a gente tem uma coisa muito engraçada da clandestinidade. Por exemplo, a gente fazia congresso do Partido Comunista. Então a gente fazia congresso do Partido Comunista, por exemplo, no SECOR, na clandestinidade. No SECOR. Por quê? A gente chegava lá, falar com as freirias, a madre, às vezes com a madre Escobar ou com a outra. Aí a gente ia, e elas sabiam o que a gente ia fazer. A gente levava uns cartazes de comércio, encontro de comércio, disso, daquilo, outro, e a freirinha dizia, cadê o dinheiro? Eu pago o dinheiro, a gente estava tranquilo, e ali ia se realizar o congresso do Partido Comunista, o encontro do Partido Comunista, etc. E é muito engraçado, porque a gente nunca teve problema, né? A gente fez muito, a gente participou muito dessas reuniões ali. Mas, com todo respeito, você se encontrar, quando você ia se encontrar para discutir alguma coisa, para fazer determinadas tarefas, você, veja bem, se você passasse do horário, você marcava com o sujeito às 5h05. Você não podia chegar, você acertava o relógio com ele. Você não podia chegar às 5h06, nem 5h04. Vocês deviam chegar ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Se você não visse o outro, você caía fora, porque era coisa. Olha, logo depois do golpe, eu me reuni muitas vezes, diga! Eu me reuni muitas vezes, logo depois do golpe, é bom às vezes volta. Depois do golpe eu me reuni muitas vezes na Jaqueira. Sabe que a Jaqueira era um descampado cheio de árvores e de campos de futebol. Então eu me reuni muitas vezes ali, a gente saía com as nossas amigas, como por exemplo, Lúcia Rosa, minha queridíssima amiga, como Eni Guerra de Macedo. Então a gente saía fingindo de namorado, né? E se encontrava com outro namorado, outro casal, justamente para fazer a nossa reunião da base, esse troço todo. A gente criava todas essas coisas. E a questão do horário era muito importante. Eu quero lembrar, até por respeito, uma pessoa maravilhosa, que foi militante do partido comigo, numa época já não tão difícil, mas numa época difícil, mas numa época que a gente tinha que ter muito cuidado com os horários. E eu adorava me encontrar com ele, porque a gente chegava exatamente no mesmo lugar, na mesma hora. É o professor da Universidade Federal do Recife,
Fernando Magalhães, que a gente chama de. A gente chamava, hoje não se chama mais, Fernando Pica-Pau. É uma figura extraordinária, de uma cultura formidável, de um comportamento ético maravilhoso e de uma pontualidade comunista e britânica e militar. O que é que eu posso... Tem mais coisa? Tem tanta coisa para dizer. Então, esses anos de ditadura foram um ano também de grande aprendizagem. Anos difíceis, anos de dificuldade. O senhor podia falar de alguma dessas aprendizagens? Olha, a aprendizagem eu podia dizer uma coisa. Teve um general da Sudene, que foi considerado que recuperou moralmente a Sudene. E durante esse tempo eu estava na Espanha e fui fazer a apresentação da minha tese, que em parte eu estou nesse livro que está ali. E não é a tese, tem outras coisas fora da tese, mas tem um pouco. E eu fiz uma exposição a respeito dela. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque foi o coronel, uma figura simpática, redonda, o coronel que era aceitou dos pretendentes, foi lá. Aí quando acabou, a gente está conversando, e ele disse assim, mas Délio, você falou 2 horas, ninguém bateu a questão, você foi tão... Onde é que você aprendeu? Vocês foi que fizeram isso. Aí ele olhou assim para mim e disse, como? Rapaz, olha, eu era contínuo da Sudene. Eu disse a ele, eu era contínuo da Sudene. Certamente, né, eu aprendi muito com o Partido Comunista. Mas certamente era possível que, se vocês não têm me levado para a cadeia, passado tanto tempo me perseguindo, eu não tivesse que fazer, que estudar. Por exemplo, durante todo o tempo de 64, durante todo o golpe de 64, até 85, né, que a gente passou de luta, a gente passou de luta, que momento foi o momento que eu fiz mestrado, foi o momento que eu estudei, que eu me interessei sobretudo pela aprendizagem de Marx. Eu tinha um grande professor de Marx, que tinha uma característica muito interessante, não tinha unhas. Era um argentino que não tinha unhas. Raul Fiorentino. Tinham sido todas elas arrancadas pela ditadura argentina. Entendeu? Uma figura extraordinária. E isso me fez, por exemplo, eu estudei Marx. Hoje eu acho que eu tenho uma compreensão razoável do Marx. Tá certo? Eu coordeno Marx aqui na universidade e é um autor que eu faço questão que ele volte à tona, porque eu acho que esconderam Marx e tiraram ele inclusive da universidade, o que para mim é um crime, né? Você, de repente, quem é que dá Marx na universidade? Muito pouquíssima gente. Alguns têm influência de Marx, que se chamam, dizem que são marxólogos, né? E fazem críticas, inclusive uma boa parte delas, críticas boas ao marxismo. Porque o marxismo é um instrumento de compreensão e de intervenção na sociedade da melhor qualidade.
Mas veja mesmo, essas coisas, durante a ditadura, você tinha que estudar, você tinha que discutir, porque você não tinha muita coisa para fazer. Você não tinha muita coisa, você não tinha muito espaço. Eu me lembro quando eu falei, naquela vez que nós estávamos em casa, que eu tenho a impressão de que o Cabo do Céu teve lá com a Uruguaia, entende? A gente estava discutindo, a gente sempre tinha discussões. Tinha um grupo que sempre se juntava, viu? Tinha um grupo de gente sempre se juntava e sempre tinha discussões. E discussões políticas. Porque é uma coisa interessante. A ditadura fez com que a gente tivesse sempre pensando em como sair dela, em como criar novamente, abrir novamente a sociedade para uma perspectiva democrática. Então, essa compreensão se fez ali. Você veja que quando, por exemplo, eu participei, eu digo sempre a Cajá, nós participamos de uma mesa no fim dos anos 70, no fim dos anos 70, quando o Cajá foi preso. Nós participamos de uma mesa no Colégio Veracruz. E eu tenho para mim que eu escapei fedendo, porque eles se armaram de prender alguém e foram logo para o lado de Cajá. Eu saí pelos outros, ele não me pegou, porque a mesa estava participando, eu e Cajá. Entendeu? É muito interessante. Uma vez por outra, qualquer dia desse, uma vez por outra, eu encontro Cajá e disse: olha, tu fosse preso no meu lugar, ou eu ia ser preso contigo e não fui. Você está entendendo? Então, você tem esses momentos que são de fundamental importância, que é necessário a gente fazia muita coisa, a gente se metia em muita luta. Por exemplo, abaixa assinado para isso, abaixa assinado para aquilo. As lutas da sociedade, luta das associações de bairro, luta dos movimentos, dos outros movimentos sociais. Foi um momento muito rico. Até porque eu uma vez estava viajando pela Sudene e uma das coisas que eu descobri, eu conversando com o prefeito de São Luís. E ele me perguntava, por exemplo, por que é que de repente, você veja como é interessante, por que é que de repente eles recrutavam e pagavam o presidente da associação dos bairros, e de repente você tinha uma greve dentro, tinha um movimento pegando fogo no meio. Porque os movimentos sociais eles foram muito ativos, principalmente depois dos anos 70, no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Aí o prefeito perguntando, por que tem essas... Por que ocorrem essas coisas? Por que esses caras a gente quer controlar e não controla? Porque você não controla, dizendo ao prefeito, você não controla, porque esses caras, a merda passa na casa dele. Aí quando ele sai de casa, mete o pé na bosta, é muito mais significativo do que a liderança pelega que tu bota lá dentro. Entendeu? Porque aí é a realidade. A realidade dos movimentos sociais foi a que trouxe na base a pobreza, que trouxe na base da pobreza e que fez com que as pessoas se organizassem e lutassem pelos seus direitos, independente mesmo de compreender a ditadura, de ser a época da ditadura. Você tem muito isso. O MST já nasceu durante a ditadura. Que eu digo sempre que o MST é
principalmente no Nordeste do Brasil, a recomposição das ligas camponesas. Né? As ligas camponesas, como eu disse para você na vez passada, é um dos movimentos mais importantes do anti-golpe. Depois você fez o seguinte, você destruiu a ditadura, destruiu completamente as ligas camponesas, esvaziou os sindicatos, tornou os sindicatos mera referência assistencialista, e ao mesmo tempo você veja como é interessante. Você fez todo esse processo, deixou os sindicatos como um mero centro assistencialista, e foi de fundamental importância, porque foi esse assistencialismo que preservou os sindicatos e que tornou possível com que eles voltassem depois para a luta dos trabalhadores. Os sindicatos, por exemplo, os sindicatos rurais na área canavieira foram muito importantes na reabertura da sociedade, no sentido de preservar algumas conquistas desses trabalhadores. O campo no Brasil, ele tem umas coisas que a gente tem que compreender a importância dessas coisas na compreensão do próprio Brasil. Você veja que, por exemplo, um estado como o Maranhão, eu conheci bem, porque eu viajei muito na Sudene para aquele meio do mundo. E uma coisa que é interessante é que o Maranhão é uma grilagem completa, né? O processo de tomada de posição do Maranhão, de apropriação da terra do Maranhão, é sobretudo um processo de grilagem. E aí eu tenho um amigo italiano que hoje voltou para a Itália, que foi padre, Giuseppe Stacconi, e ele dizia uma coisa: rapaz, olha, você tem de um lado a grilagem, hoje os caras são capazes de produzir documentos com 200 anos de velhice. E você veja o que é que ele dizia: olha, a luta chega a um ponto, você vai para a justiça, você não tem nada, você não tem nenhum instrumento para vencer na justiça, porque a justiça é, por natureza, a justiça dos grandes proprietários de terra. Então você não tem nada. Em meio a tudo isso, só havia uma forma que você tinha que evitar, que era a luta armada contra os proprietários de terra. Mas, se você fosse deixar que socorresse, ia ser um banho de sangue, porque os camponeses não tinham como se armar. E uma coisa que ele diz: olha, durante a ditadura, você não tinha justiça, você não tinha o que propiciasse qualquer perspectiva de ganho na justiça, nem de ganho social. Você era chegar um momento que você só tinha o seguinte: os caras tomaram tua terra, botaram o gado dentro, grilaram, ofenderam tua família. A única coisa que você pode fazer para defender a sua perspectiva é pegar um pau de fogo e fazer a sua própria defesa. É importante que a gente não perca essa perspectiva, porque a gente precisa desmistificar todo mundo, veja bem, a guerra ideológica, e a guerra ideológica está em jogo a todo momento, e parece, por exemplo, que os militares foram os grandes santos, né? Tiraram esse país das garras do comunismo, até porque o anticomunismo, veja bem, você estava me perguntando, e eu refleti,
O anticomunismo é parte da alma nacional. Da alma nacional. O anticomunismo é a coisa mais, é o sentimento mais escrachante, eu dizia assim, da sociedade política brasileira. É um sentimento de superioridade, de tentativa de humilhação, do que você quiser. Mas essa sociedade é profundamente. Foi, hoje evidentemente é menos, mas ainda tem um resquício anticomunista extremamente grande. André, já que você falou um pouco isso, eu queria perguntar assim, como era que a sua mulher e seus filhos já lidavam assim com você, eventualmente auxiliar o pessoal na luta armada, ou estar inserido nessas redes, né, de auxílio, de resistência à ditadura? Olha, eu tive uma vantagem arretada. E vou lhe contar uma história. Minha primeira mulher, eu fui casado 4 vezes. A minha primeira mulher, mãe dos meus 4 filhos, era filha de um comunista. Comunista que teve preso aqui, entendeu? Filho do comunista. Jorge Orange Vanderlei era um comunista que é pai da minha primeira mulher. E não tive problema nenhum, pelo contrário. Como companheira, ela foi aquilo que você pode imaginar, uma mulher solitária. Não era uma mulher escolhida, né? Mas foi uma mulher extremamente solitária. As outras relações que eu tive na vida já foram de maneira tal que já conheciam a minha circunstância e entravam na minha sem nenhum problema. Meu filho, eu tenho um filho que eu digo a ele, que é uma figura também extraordinária, que é Pedro Orange. E ele tem uma coisa que é interessante. Ele foi militante do MRU durante muito tempo. E minha filha mais velha, ela foi praticamente a vida dela toda da Convergência Socialista. E os outros filhos mais novos não tiveram engajamento desse ponto de vista, mas sempre foram, eu tenho o prazer de dizer que nenhum dos meus filhos é reacionário. Tá certo? Todos eles têm um compromisso. É engraçado que eu tenho uma filha que é médica e ela andou muito tempo na universidade, Flávia Orange. Orange é porque é o nome da minha mulher e eles gostaram muito desse nome. Né? Aí todos eles usam Flávia Orange. Eu não reclamo porque eu também uso Délio Mendes, que é o nome da minha avó. Eu não uso o nome paterno, que é Fusexi. Mas uma coisa que é interessante é que Sandra, minha filha morreu no início da década, da nossa década atual, aliás, do século atual. Sandra é uma figura maravilhosa, e ela era uma advogada combatente de primeira hora. Pedro também. Flávia também são militantes, toda Vera é advogada ainda hoje militante. Como é Flávia, ela é um pouco afastada. Flávia, o grande problema de Flávia, que é médica, ela um dia estava conversando comigo, a gente estava conversando. A gente conversa muito. E ela disse, papai, agora está um pouco diferente, mas ela disse, eu estou estudando por minha conta farmacologia. Aí eu disse a ela, por quê? Ela disse, papai, porque o preço de remédio é extremamente caro. E você passar remédio, sabendo que a pessoa não vai comprar, você tem que ter um pouco de farmacologia exatamente para você saber
qual é o remédio correspondente àquele que você passaria, que faz o mesmo efeito e é muito mais barato. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande. Minha neta, eu tenho 4 netos universitários. Eu tenho, engraçado, eu tenho 4 netos da minha primeira geração de netos e tenho a segunda geração de netos, que são 5. Os 4 primeiros estão, inclusive, todos eles na universidade. E os 5 mais velhos têm 8 anos. Os 5 da última geração. Os mais velhos têm 8 anos. Essa minha, só para você ter uma ideia, eu já não tive a reprodução que eu tive com meus filhos. Mas a minha filha, a minha neta mais velha, entende? Trabalha comigo muito mais. E o meu filho mais velho, que eu gostava quando eu estava dando aula, o meu filho mais velho, meu neto mais velho dessa segunda geração, tem 8 anos, eu consegui hoje descobrir o Capital em quadrinhos para dar a ele de presente. Entende? Que eu acho o seguinte, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu não sei como é que vocês se sentem, mas eu sinto tão injusto que eu acho que alguém tem que abrir os teus olhos e dizer assim, ó, porra, olha o que está aí na tua frente. Vê que a gente tem que criar um mundo mais solitário, mais igualitário, mais humano. Mas humano, como é que a gente vai fazer? Você, por exemplo, é um excelente historiador, tudo mais, e o seu lado humanista. E a sua perspectiva de compreender que o seu conhecimento não é para você, nem para você brilhar, nem para você fazer pose em dia de fotografia. O seu conhecimento tem que ser um instrumento de transformação do mundo. Eu nunca na minha vida parei um momento em pensar em pensar que a vida não fosse esse instrumento. Por exemplo, eu errei, eu faço até feito Erivelto Martins. Errei sim, manchei o teu nome. Agora, eu errei na perspectiva de acertar. Eu não saberia viver. É tão engraçado porque eu tenho os amigos que foram comunistas na adolescência, que foram isso, agitadores, e que hoje são mansinhos, né? Ah, de ideia, isso é coisa da infância. Não é. É da infância, da juventude. A perspectiva que eu tenho é a perspectiva de que eu vou morrer lutando. Aí você diz, mas tu não vai para o campo, tu hoje vai para o campo, tu hoje vai para o movimento. Não. Eu atuo politicamente onde eu devo atuar politicamente, na universidade. Quando sair da universidade eu vou para outro espaço e vou continuar lutando. Mas para mim é de fundamental importância a compreensão. Por exemplo, vejam os momentos, por exemplo, da ditadura. Vejam como, por exemplo, o momento da luta pelas diretas. Esse é um momento fundamental. Como é que a gente agiu? Como é que a gente criando espaço para discussão, abrindo, como se diz, debates, etc. Por exemplo, eu estou discutindo aqui, eu tenho um grupo Marx, estou discutindo, trouxe uma professora da Universidade Federal de Alagoas, de Ivanilde Moraes, excelente conhecedora de Marx, para discutir, para fazer com que as pessoas pensem. Essa é uma tarefa que eu nunca abri mão dela. Eu não abri mão dela. Na Constituição, por exemplo, nós discutimos, eu discuti com meus alunos a questão da terra, a questão das conquistas, tá certo?
E você vai ver, por exemplo, que as conquistas sociais mais importantes da Constituição de 88 estão indo para o cacete. Estão indo para o cacete porque uma coisa que a gente tem que se lembrar é que a classe dominante desse país é muito organizada. Ela é muito organizada. Ela, por exemplo, né, diz aí, hoje é a questão da Previdência. Vamos reformar a Previdência. Reformar a Previdência é o elemento que faz com que você vá desconstruir os direitos já adquiridos pelos trabalhadores. Você quer reforma da Previdência. Você não fala que os patrões têm que pagar mais, você não fala que você precisa inverter a Previdência, né? Inverter no sentido de quem ganha mais, quem tem condições é que tem que financiar a Previdência. Por exemplo, você vai ter, como eu disse aqui, isso abre nessas coisas todas, uma taxa de lucro que você nunca imaginou para o capital. Por que não se cria instrumento para tirar uma parte dessa para sustentar, desses ganhos do capital para sustentar, para financiar a Previdência? Enfim, a gente precisa, sobretudo, né, trazer para o palco de hoje a discussão da sociedade sobre o golpe. É necessário que o golpe, a ditadura, como vocês queiram chamar, que ela não caia no esquecimento. Eu acho que esse trabalho de vocês é fundamental. Que ela não caia no esquecimento, mas é sobretudo importante que a gente tenha um projeto para dentro. O que é que a gente quer de Brasil? A gente quer essa sociedade que o neoliberalismo trouxe? Não sei. Diga. Rodélio, Falei então, demais. Não, de jeito nenhum. A gente pode continuar. Ainda queria que o senhor falasse, avançando um pouco, né? Temporalmente, da luta pela anistia. O senhor, assim, tem alguma memória nesse sentido, alguma lembrança? A luta pela anistia é uma das lutas mais importantes que tem nesse país. E eu tenho... Lembrança, assim, de experiências suas. Eu tenho uma coisa muito interessante. Em 1978, eu estava em Campina Grande. Eu fui fazer um trabalho da Suprema em Campina Grande. Foi lá, inclusive, que eu conheci a minha mulher atual, 71, a quarta da minha companheira, e a gente está vivendo junto desde 1971, ou seja, há 33 anos. E uma coisa que é engraçada é que em 78, quando se deu a eleição, foi a eleição de Jarbatu e foi a eleição lá na Paraíba. E foi a luta pela anistia, a complementação da luta pela anistia. E é interessante porque já um ano antes, no começo desse ano, que foi a anistia, eu tinha participado de um comício na Rua Calçada, no centro de Campina Grande, e com meu amigo Paulo Azevedo, que é uma figura extraordinária, professor de História, uma figura extraordinária. E eu tinha, pela primeira vez, disseram que eu, pela primeira vez, alguém na Paraíba tinha se referido às lideranças. A anistia necessária, fundamental, para que voltem a este país lideranças como Leonel Brizola, Miguel Arraes, Carlos Prestes, e eles disseram: Délio, tu és louco, tu fala isso aqui em pleno território das lideranças mais reacionárias desse Nordeste.
se lembre que aqui é a terra de, como é? Ageniro Figueiredo. Aí eu lutei, nós participamos, nós fizemos, abaixo assinado nem se fala, né? Mas nós participamos de todos os momentos, dos grandes concursos, das grandes discussões sobre a anistia. E a anistia foi uma grande conquista da sociedade brasileira. Foi importante conseguir esse processo. Agora, o que é que tem de concreto? Por exemplo, no partido a gente fez muitas reuniões. A gente foi muito à rua levar a questão da anistia às pessoas. Assim como depois foi levar a questão das diretas. E depois aceitamos e trabalhamos o projeto Tancredo, né? O projeto Tancredo pela eleição direta, que foi de fundamental importância para que a gente avançasse na direção da democracia. A eleição, eu digo inclusive uma coisa que é interessante, nós lutamos, é interessante, porque no governo de Itamar, não é? Itamar Franco, é interessante porque no governo de Itamar Franco, Roberto Freire, que à época era do Partido Comunista, ele me perguntou, nós nos encontramos, ele vinha chegando de Brasília, nós nos encontramos, ele me perguntou se devia ser líder do governo de Itamar Franco. Tranquilamente. Eu acho que se você for, o governo fica com uma conotação melhor, uma conotação mais democrática, com alguma coisa de esquerda. E é interessante porque o pensamento de esquerda brasileiro é um pensamento muitas vezes muito fechado. É engraçado que eu estava me lembrando que essa é uma crítica que inclusive Montenegro faz, né? De que você tem um grupo que é extremamente fechado. Você tem que ter coragem de participar da luta política. Por mais que ela possa parecer, aos seus olhos, né, indigna. Mas se você participa, ela tem toda a possibilidade de fundamentar. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a luta pela anistia, a luta pela direta, assistir o muro de Berlim cair na minha cabeça e na dos meus amigos. O muro de Berlim caiu nas nossas cabeças. Você tinha a perspectiva de que nem tão cedo você conseguia reunir forças para trabalhar questões como o marxismo, como a revolução. E hoje está aí, está voltando à tona todas essas discussões. É importante a gente ver, é necessário ter um novo projeto, atrás de uma utopia, mesmo que a gente não saiba qual é essa utopia, mas atrás de um espaço que seja democrático, que não seja o espaço da cidadania, porque a cidadania, eu já disse a vocês, cidadania e democracia são dois conceitos extremamente limitados. A cidadania é você é igual politicamente, você é igual juridicamente, para ser profundamente desigual na vida econômica. E a democracia dá corpo a tudo isso, né? É a grande capa que é tudo isso.
Você tem que ser, não é cidadão não, você tem que ser emancipado. Emancipado quer dizer sem nenhum tipo de diferenciação. Os homens não serão iguais, mas serão emancipados. Ou seja, eles têm que não ter nada que os separe. E tem mais uma coisa, essa questão, por exemplo, de internacionalismo é de fundamental importância. Você vai ter um momento da vida onde você está aqui e vai dizer assim, eu não quero mais viver aqui, eu vou viver na China. E ter possibilidade de viver na China. Mas digam que eu agora cansei. Cansou? Cansei. Mas Não, a gente podia encerrar a entrevista se o senhor quiser fazer algum comentário final. A gente encerrar. vocês acham que tá bom? Acho que pelo menos sim. Tem algum comentário, alguma outra coisa que vem à memória, alguma lembrança? Não, eu queria... Primeiro eu queria mandar um recado para Black. Ah, mas isso aí, Posso fazer? por aqui não. Um último recado para Não, um encerrar a recado entrevista. para Montenegro. Para dizer a ele. Ah, sim, eu sei, mas eu tô dizendo aqui da entrevista, né? Se o senhor quer Sim, encerrar. terminado dizendo isso. Eu queria dizer a ele, Montenegro é uma figura que eu tenho o maior respeito por ele. E eu acho que esse trabalho é de fundamental importância na medida em que ele cria uma memória que será uma memória essencial. Mira mesmo, eu acho que aí a gente tem que ter muita clareza. É uma memória essencial para que nós não percamos a perspectiva da gravidade do passado. É interessante. Por incrível que pareça, eu comecei minha vida sendo professor de história. Né? Nesse tempo tinha pouco historiador e professor de história é uma coisa difícil. E eu comecei ensinando nos cursinhos, História do Brasil e História Geral. Uma coisa que eu sempre gostei muito foi da Segunda Grande Guerra. Primeiro, a Segunda Grande Guerra tem uma aura, né, de heroísmo que é muito bonita. Os partisanos, né, a resistência, é um negócio extremamente importante. E uma vez eu estava assisti um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, um filme onde as barbaridades e atrocidades nazistas vêm à tona, e eu de repente já estou cansado desse negócio. Aí desliguei o vídeo, na época era vídeo, né? E fui fazer outra coisa. Aí daqui a pouco eu comecei a pensar assim. Aí liguei, eu digo, eu não posso deixar de tratar esse passado como ele merece ser tratado, até para que ele não se repita. E eu acho que essa história oral que vocês fazem, esse trabalho que vocês fazem, com a memória da ditadura do golpe, é de fundamental importância para que os jovens possam ter conhecimento dessas coisas. Inclusive vocês deviam passar depois, pegar todo esse material e o trabalho que vocês fizerem dele, passarem para os jovens. É importante que o pessoal da idade de vocês não tenha a menor ideia do que esse país viveu. Acha que foi uma besteira. Mas não foi não. Esse país passou por um momento extremamente ruim. O Brasil seria muito melhor sem esse golpe, sem essa ditadura. Ok, obrigado. Ok, muito obrigado, Délio Mendes. Para encerrar, a gente queria pedir apenas que o senhor desse uma autorização verbal para que essa entrevista que o senhor nos concedeu integre o acervo tanto do Ministério da Justiça
quanto no Laboratório de História Oral da Universidade Federal de Pernambuco. Olha, essa entrevista, a única coisa que vocês não podem fazer é utilizar para o mal. Mas toda vez que vocês utilizarem para o bem, o façam com a minha permissão. Tá certo? Para mim é de fundamental importância que a história seja contada por mais de uma fonte. E que entre essas fontes haja uma fonte que esteja ligada àqueles que lutaram contra a ditadura desse país. Tá certo, muito obrigado.